Bom dia novamente a todos. Como eu falei anteriormente, meu nome é Cláudio, sou doutorando aqui do Prodema UESC. Sou orientado aqui nesse programa de doutorado da UESC pela professora Cristiana Cabicieri Profs. E fui coorientado, ainda sou coorientado pela professora Silvia Collado e pelo professor Lincoln R. Lasso. Então estamos aqui para essa atividade avaliativa, que é a minha defesa da tese de doutorado, cujo é intitulada O efeito de intervenções da natureza na depressão. Essa tese ela foi apoiada pela CAPES, por meio da concessão da bolsa de doutorado para mim. Então eu também deixo aqui meu agradecimento para a CAPES, pois consegui fazer um trabalho decente graças a esse apoio, a essa bolsa de doutorado. Então eu gostaria de iniciar essa apresentação explicando por que eu utilizo ao longo da minha tese a palavra nós, quando eu falo sobre o que foi feito. Então, um dos motivos é porque a utilização do nós, quando é um trabalho coletivo, é uma recomendação da Associação Americana de Psicologia e que, para mim, faz sim sentido teórico. Mas outra razão é porque realmente houve muitas pessoas envolvidas na realização desse trabalho. Entre elas, os meus coorientadores, a Silvia Collado e o professor Lincoln R. Lasso, como também parceiros no desenvolvimento da pesquisa científica, como o professor Thalisson e o professor Kangjae Jerry Lee, que trabalha na Universidade de Utah, mas tem origens coreanas, então nos ajudou também, porque diversos estudos sobre atividades na natureza estavam em coreano, então a colaboração dele foi importante nesse trabalho. Tivemos também a colaboração do professor Marcos Menuti e da professora Sandra Geiger, da Universidade de Viena. Então, eu vou iniciar aqui para vocês a apresentação, mostrando logo o objetivo para vocês, que eu acho que é uma forma de a gente já ter um entendimento do norte, do que a gente buscou com esse trabalho. Depois eu faço uma introduçãozinha e apresento novamente, porque eu acho que o objetivo é algo essencial no desenvolvimento da pesquisa científica. Então, o objetivo dessa tese de doutorado, algo mais geral que a gente teve, foi analisar o efeito de intervenções na natureza nos sintomas depressivos das pessoas. E esses sintomas depressivos, eles deveriam ser avaliados por instrumentos que mensurassem a depressão. Então, como está estruturada essa apresentação aqui para vocês hoje? Eu vou falar um pouquinho, logo em seguida, passando esse slide, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas razões pessoais para a realização desse trabalho. Vou falar sobre um trabalho metodológico que dá suporte a esse trabalho. Vou explicar para vocês a estrutura da tese e aí vou por capítulos. Primeiro capítulo, que é uma introdução e justificativa, primeiro capítulo da tese. E aí eu vou seguindo a ordem da tese. Vou apresentar os 5 artigos que compõem a tese, que é o capítulo 2 ao 6, e vou finalizar com a discussão e conclusão, e vou apresentar um cronogramazinho, porque a gente sabe que é a defesa, Muitas pessoas podem pensar que é o momento final, mas a gente sabe que depois da defesa ainda vai ter provavelmente alguns ajustes a serem feitos antes da entrega da tese ao programa. Então, dando continuidade, falando sobre minhas razões pessoais, e eu acredito que é o que me trouxe esse tema, aqui abraçado, eu estou abraçando a minha mãe aqui nessa foto, numa praia que é pertinho aqui da minha casa, e eu acho que o que trouxe esse tema, de certa forma, foi minha mãe ter, desde a minha infância, me proporcionado as atividades em contato com a natureza. Desde pequenininho ela me levava para a praia, me colocava para brincar em umas pocinhas de água, e eu nem consigo me lembrar quando foi que eu aprendi a nadar. Então, parece que eu já nasci sabendo, porque eu não consigo lembrar quando eu aprendi a nadar. E essa minha familiaridade com o mar, e com a natureza,
me levou a assumir o trabalho mais tarde, né? Já na vida adulta de salva-vidas, cujo eu estou licenciado, né, para estar fazendo esse doutorado. E trabalhando como salva-vidas, conheci o surf, né, que é uma atividade em contato com a natureza, inclusive uma das atividades que a gente avalia nessa pesquisa de doutorado. E um dos meus grandes parceiros de surf é o meu irmão, Eduardo. E meu irmão, ele teve um episódio depressivo, alguns episódios depressivos. Foi diagnosticado com transtorno depressivo maior. Então, além, né, de eu achar que essa pesquisa ela é importante de maneira geral para uma diversidade de pessoas, é algo também que eu busquei para ter o que compartilhar com o meu irmão, né? Quem sabe encontrar alguma coisa legal para meu irmão. E graças a Deus, meu irmão hoje ele vive o melhor momento da vida dele, de acordo com ele mesmo, né? Superou o diagnóstico dele, né? Superou a condição dele e hoje está bem. Então, sobre o trabalho metodológico, né? Eu trago uma fotinha de alguns textos que eu tenho aqui impressos sobre metodologia de pesquisa, mas eu também gostaria de mostrar para vocês, e vocês vão ver que isso está tudo interligado com a pesquisa, que eu também trabalhei bastante ao longo desses 4 anos no desenvolvimento, né, de métodos de pesquisa para melhorar o conhecimento dessa área e também para me aprofundar. Então, eu tenho 2 trabalhos relacionados à validação de instrumentos e, como eu cito desde lá do objetivo, a gente se concentra, né, em avaliar trabalhos que utilizaram instrumentos para avaliar a depressão. Então, essa parte de validação, de compreensão do que é validação de instrumento é importante. E nesse artigo 4 Challenges for Missouri in Environmental Psychology, How to Address Them, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Eiko Fried, que é uma das referências sobre depressão. E, na verdade, é um cara que tem conduzido uma revolução sobre o conceito, sobre o entendimento de depressão. E eu tive a oportunidade de trabalhar com esse cara. E muito do que eu vou falar, ele é holandês, e muito do que eu vou falar sobre depressão é baseado nas ideias dele e do grupo de pesquisa dele. Eu também fiz um texto sobre análise de dados, especialmente voltado para pesquisas na área da atividade de aventura na natureza, e aonde eu tive a oportunidade de trabalhar com o Nevin, que é uma referência na área da atividade de aventura, e é um cara que trabalha com atividades terapêuticas na natureza. Acredito que ele é psicólogo. E também tem um trabalho sobre como conduzir, como avaliar estudos de intervenção, que são os estudos que avaliam se as atividades de natureza têm ou não efeito na depressão. Então, falar sobre validação de instrumentos, entender sobre análise de dados, entender sobre estudo de intervenção, eram conhecimentos que eu precisava ter para realizar o meu próprio trabalho. Então, eu fiz questão de me desenvolver metodologicamente nessas áreas para que o meu trabalho tivesse um suporte, né? E aqui a professora Zenith, que foi minha coautora nesse trabalho sobre o estudo de intervenções, de lá da mesma Universidade do CAE, Sergipe. Também conduzi alguns trabalhos sobre revisão sistemática, né? Aí já foi sozinho, eu sozinho. E como vocês vão ver, né, ao longo dessa apresentação, as revisões sistemáticas foram uma base sólida, né? Talvez a maior parte desse trabalho de doutorado tenha se concentrado na parte das revisões sistemáticas. Então, sobre a estrutura da tese, ela está organizada em 7 capítulos. Vou passar rapidamente aqui só para vocês verem quais são esses 7 capítulos, né? O primeiro é uma introdução justificativa, o segundo é uma revisão sistemática sobre atividades terapêuticas na floresta. O terceiro capítulo é um artigo sobre atividade de aventura. O quarto capítulo é um artigo sobre atividades com hortas, só que limitado a ensaios clínicos randomizados. O quinto capítulo também é sobre atividade com hortas, mas inclui trabalhos não randomizados.
O sexto capítulo é sobre um questionário online que aplicamos com adultos. E o sétimo capítulo é uma discussão e conclusão geral, considerando todos os outros capítulos. Então vamos lá para a parte de introdução e justificativa. Eu já antecipo vocês que eu vou fazer uma introdução e justificativa um pouco mais longa, onde eu já vou abordar também decisões metodológicas e falar um pouco sobre os métodos, porque quando eu for falar de cada estudo individualmente, eu não pretendo explicar o método de cada estudo individualmente, mas sim ir direto. Eu vou falar de maneira geral sobre os métodos, mas eu vou mais diretamente aos resultados. Então eu inicio essa introdução tratando do conceito de depressão. Então vamos lá. A depressão, ela costumava ser vista, e talvez ainda seja vista dessa forma por muitas pessoas, por muitos pesquisadores, como algo que não pode ser observado, ou seja, é latente, né? Mas que está presente ali no indivíduo. O indivíduo tem alguma coisa que a gente pode chamar de depressão, e essa coisa ela dá origem, né, a uma diversidade de sintomas. Só que, atualmente, e aí volto lá ao trabalho do Eco, né, que foi meu coautor no artigo sobre validação de instrumento, atualmente ela é entendida como uma interação de diversos sintomas, e aí a gente precisa entender quais sintomas, né? Se é uma interação de diversos sintomas, quais sintomas que interagem para formar um quadro depressivo. Então o Eco ele tentou analisar isso em um trabalho dele de 2017, e o que ele fez? Ele pegou vários instrumentos que são entendidos como medidas de depressão e foi olhar quais sintomas esses instrumentos avaliavam. E ele observou que há mais de 52 sintomas, né, entre 7 instrumentos, e 7 instrumentos são uma pequena parcela dos instrumentos que existem para avaliar a depressão. E só considerando esses 7 instrumentos, ele encontrou uma diversidade de 52 sintomas. Só que ele encontrou pouca sobreposição entre os sintomas. Então, tinha um instrumento que avaliava apenas um desses 52 sintomas, né? Aí, talvez eu tenha exagerado, mas assim, tem alguns instrumentos que avaliavam uns poucos sintomas dessa lista aqui. Outros avaliavam mais sintomas. E podia ter instrumento que nem avaliavam os mesmos sintomas. Então, é algo assim, quando a gente olha o conceito de depressão e tenta entender o que é ela, a gente percebe que há muita incerteza ainda sobre quais são esses sintomas que formam a depressão. Então, a depressão, de maneira geral, é algo complexo da gente entender e dizer o que é atualmente, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o diagnóstico do transtorno depressivo maior, que é um transtorno mais comum, né, na população, apesar de existir outros, e que existe um instrumento que foi criado especificamente para avaliar esse transtorno, que é um instrumento que eu utilizo na minha pesquisa, na parte empírica da pesquisa, que é o PHQ-9. Então, vou falar para vocês um pouquinho sobre esse diagnóstico do transtorno depressivo maior. Aí eu reforço para vocês que esse diagnóstico ele é feito com base nas orientações da Associação Americana de Psiquiatria. Vai haver outros transtornos depressivos, né, outras nomenclaturas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mas, como comumente eu acredito que talvez o responsável mesmo seja o psiquiatra, né, pelo diagnóstico da depressão, as recomendações da Associação Americana de Psiquiatria são o documento base assim, para esse diagnóstico e o mais utilizado. Então vamos lá, porque a gente escuta falar muito sobre depressão. Geralmente, quando se fala sobre depressão, está se falando sobre esse transtorno, mas pouca gente entende como esse diagnóstico é feito. Então, como ele funciona? Nós temos 9 critérios de sintomas, que são esses que estão aqui, ó. Humor deprimido, anedônia, que é a redução na capacidade de sentir prazer ou incapacidade de sentir prazer, cansaço, apetite alterado, se sentir mal consigo mesmo ou fracassado, problemas para dormir, né?
agitação ou lentidão, ideação suicida, problema de concentração. Esses são 9 critérios que são avaliados nas pessoas. E se a pessoa tiver 5 desses critérios, tá vendo aqui 5? E precisa que um dos 5 seja ou humor deprimido ou anedônia, ela está já com o caminho andado para receber esse diagnóstico de depressão. O que mais precisa ser olhado? Os critérios adicionais. Esses sintomas eles precisam estar presentes por pelo menos 2 semanas. Precisam envolver um sofrimento clinicamente significativo ou um comprometimento funcional. E esses sintomas eles não podem ser explicados por outras causas. Por exemplo, o uso de drogas. Aí eu vou afastar aqui rapidinho a tela, que eu vou mostrar algo interessante para vocês, algo um pouco discutido, é algo que eu aprendi com o Akon também, é que, veja só como um diagnóstico de um transtorno depressivo pode variar de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, digamos que um indivíduo ele tenha esses 5 sintomas aqui. Então, ele pode ser diagnosticado com depressão, né? Desde que ele atenda esses critérios adicionais. Mas veja como esse diagnóstico pode ser feito também em outro indivíduo, mudando-se praticamente quase todos os sintomas. Olha só. Nesse outro caso aqui, o único sintoma que permaneceu, né, daquele primeiro indivíduo para esse, foi a anedônia. Então, a gente pode ter dois indivíduos diferentes, os dois diagnosticados com depressão e com a sintomatologia, né, com sintomas bem distintos. Vou voltar aqui para o modo apresentação para vocês verem a tela completinha de novo. E vou seguir. Então, entendido, né, um pouco melhor o que é o conceito de depressão, que é essa condição de saúde, por que a gente fala tanto sobre depressão, porque ela merece tanta atenção, tanto recurso é investido, tanta pesquisa é feita sobre ela. Ela é uma condição de saúde que tem uma prevalência preocupante, né? A gente vai ver que tem uma certa variação assim entre sexo, né, feminino e masculino, sendo mais prevalente entre as mulheres, né? E, por exemplo, na população aqui de 60 a 64 anos, chega a quase 8% da população mundial. Em termos populacionais, isso aqui, essa prevalência, ela vai dar mais de 300 milhões de pessoas com depressão. E durante e pós-pandemia, isso se agravou ainda mais. Então, já sendo essa prevalência preocupante, o que é mais preocupante ainda é a consequência, né, dessa prevalência, que é uma condição cuja é vista como a principal causa de suicídio no mundo. E também uma das principais causas de incapacidade funcional, incapacidade para realizar o trabalho, incapacidade para estudar. Por isso que a depressão tem recebido tanta atenção, tantos recursos têm sido investidos e a gente tem tanta discussão na mídia sobre ela. Então, diante de uma condição de saúde, né, tão importante, a gente começa a pensar em como tratar, como prevenir também, mas também se já tiver lá a condição, né, instalada, como é que a gente vai tratar isso? E eu imagino que vocês conhecem diversas dessas formas aqui que eu coloquei nessa imagenzinha como tratamentos para a depressão. Os mais tradicionais estão na fileirazinha de cima, né, que é o uso de antidepressivos e a psicoterapia. Mas se tem um entendimento hoje em dia de que você não precisa se limitar a esses 2 tratamentos, vocês ou os clientes, os pacientes não precisam se limitar a esses tratamentos, e eles podem podem participar de atividades adicionais, podem fazer mudanças adicionais em seu comportamento que venham a melhorar os seus sintomas. E essas mudanças incluem mudanças na alimentação, a prática de atividade física, né, de exercícios, e, é claro, eu tenho que vender o meu peixe, as atividades em contato com a natureza. Falando, né, sobre as atividades em contato com a natureza, que eu não vim à toa, né,
a falar sobre esse tema como um tratamento para depressão. E aqui eu já trago um resultadozinho de uma das revisões. Eu vou falar mais sobre ela, né? Mas é um dos nossos trabalhos. E nesse trabalho a gente agrupou dados de ensaios clínicos randomizados, testando, comparando, né, atividades na natureza com o tratamento usual. E nós observamos, aí são alguns resultados, que pessoas que, além de fazer o seu tratamento usual, também realizaram atividades, nesse contexto aqui são atividades na floresta, né, atividades em uma área florestada, eles foram muito mais prováveis de alcançarem a remissão, que é uma recuperação, né, sair do diagnóstico depressivo, do que pessoas que apenas continuaram o seu tratamento usual. E esse aumento de probabilidade foi de 17 vezes. Então, as pessoas que realizaram as atividades na floresta foram 17 vezes mais prováveis de se recuperar da depressão. Como não tem tanto participante, né, não foram tantas pessoas nessa pesquisa, a gente tem um intervalo de confiança bem grande, né, sobre como isso se daria na população. Mas, assim, é um resultado encorajador. A gente vê uma probabilidade tão elevada das pessoas se recuperarem da depressão utilizando de atividades em contato com a natureza. Então, eu ainda aproveito esse quadrinho aqui, né, para falar um pouquinho sobre, teoricamente, né, por que a atividade em contato com a natureza reduziria os sintomas da depressão. Então, a gente tem duas teorias que são bem estabelecidas na área, que é a Stress Response Theory e a Attention Restoration Theory, que coletivamente, né, essas teorias elas vão dizer assim: quando a gente está trabalhando, né, boa parte dos trabalhos, por exemplo, vou utilizar o meu trabalho, né, que é fazer pesquisa, que é estudar. A gente faz um esforço para direcionar a atenção para aquilo que a gente está estudando. E esse esforço de manter a atenção em uma atividade, ele se desgasta, é um recurso que a gente gasta. E quando a gente exaure esse recurso de manter a atenção, de ter uma atenção dirigida, a gente começa a ficar estressado, começa a ficar fadigado. E um ambiente natural agradável, ele tem essa capacidade de restaurar esse recurso, que é a nossa capacidade de manter a atenção, porque nesse ambiente natural a gente não precisa fazer um esforço de estar prestando atenção em nada. Então eu peço assim que vocês pensem em uma cachoeira, em uma praia bem agradável. A gente relaxa, né? A gente, de certa forma, eu pelo menos me sinto restaurado quando eu vou numa praia, tomo um banho de mar. Então, essas duas teorias são a base principal. Mas a gente vai ter outras explicações também, incluindo que normalmente essas atividades em contato com a natureza também envolvem a prática de atividade física e muitas vezes envolvem interação social, né? Interação entre as pessoas. Então eu diria que as principais razões teóricas para que o contato na natureza tenha algum efeito na depressão são essas. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que seriam, né, atividades em contato com a natureza e por que elas são importantes. Então a gente, quando pensa, né, em atividade em contato com a natureza, talvez a gente pense sempre em estar imerso, né, presencialmente num ambiente natural, como uma floresta, como uma cachoeira, mas em pesquisa nós consideramos também contato com a natureza, você ter a visão de um ambiente natural, você ter acesso a um livro, você lê um livro que fale sobre, que mostre ambientes naturais, que tem a natureza. E também, mais atualmente, até a realidade virtual, a gente considera uma forma de contato com a natureza. E pesquisas, elas vêm se acumulando e mostrando que essas atividades em contato com a natureza, ela tem diversos benefícios à saúde que não se limitam à depressão. Apesar de eu achar
esses impactos na depressão bem convincentes, como eu vou tentar mostrar para vocês ao longo dessa pesquisa. Eles também têm impactos relacionados à capacidade das pessoas de se conectar com a natureza. Algo que eu acredito que alguns de vocês até trabalham, né, com essa ideia de desenvolver comportamentos e atitudes proambientais por meio de atividades em contato com a natureza. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, ainda nessa parte de introdução, como essa tese ela se encaixa na literatura existente. Aqui eu trago, né, com essa missão, eu trago 2 trabalhos, que são 2 revisões de literatura, que falam sobre atividade na natureza. E o que eu quero dizer para vocês é que esses 2 trabalhos de revisão de literatura, eles citam nosso primeiro trabalho, que é sobre atividade na floresta, porque o nosso primeiro trabalho sobre atividade na floresta foi a primeira revisão de literatura a sintetizar, sumarizar estudos que avaliaram o efeito de atividades na natureza na depressão. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que já existiam muitas pesquisas sobre os efeitos de atividade na natureza na depressão, mas ainda não existia uma revisão de literatura dedicada, né, a falar sobre essas atividades. E até o momento, para o meu conhecimento, esses trabalhos que compõem essa tese doutoral são os únicos a sistematicamente sintetizar esse conhecimento sobre os efeitos de atividade na natureza na depressão. Então, esses 2 pesquisadores entraram em contato comigo justamente por achar interessante o trabalho que foi feito. Inclusive, o Vicente, aqui o da direita para mim, né, para vocês também, ele é um psiquiatra e ele entrou em contato querendo que a gente construísse junto algo especificamente direcionado para pessoas com depressão. Infelizmente, devido a demandas, né, do próprio doutorado, eu não tive como fazer isso junto com ele até o momento, né? Mas quem sabe a gente tem essa oportunidade de fazer uma pesquisa, seja uma intervenção, seja uma revisão sistemática, especialmente focada em pessoas com diagnóstico de depressão e como atividade de natureza podem melhorar isso. Então, vou apresentar agora novamente o objetivo para vocês, que é analisar o efeito de intervenções na natureza nos sintomas depressivos das pessoas, avaliados por instrumentos que mensuram a depressão. Então, qual é a tese desse trabalho, né? E primeiro, qual é a ideia que eu tive de tese quando eu coloquei essa seção específica e quando eu estou apresentando isso aqui agora para vocês? A ideia é que, com base em tudo que foi feito, né, quais são as afirmações principais que a gente consegue fazer? E eu apresento ela logo agora para vocês, e ela também é apresentada logo no início da tese, para que vocês, ao longo da leitura do trabalho, e nesse caso, ao longo da minha apresentação, vocês possam desafiá-la, né? E talvez rejeitá-la ou melhorá-la de alguma forma. Então, a tese do meu trabalho é que algumas intervenções na natureza, associadas a cuidados habituais ou nenhuma intervenção, promoverão, a nível de grupo, maiores reduções nos sintomas depressivos dos adultos do que os cuidados habituais por si só. É mais provável que tais reduções ocorram quando o envolvimento nessas intervenções, né, nessas atividades de natureza, for voluntário, a pessoa queira, né, deseje se envolver nessas atividades, e que eventos adversos não ocorram. Ou seja, que a pessoa participe dessas atividades e não se machuque, não se lesione, né, não tenha nenhum problema grave. Então, é nisso que eu acredito que, coletivamente, os resultados da pesquisa irão mostrar, e vocês terão a oportunidade, ao longo da apresentação, de estar desafiando essa ideia. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, nessa introdução, que é mais geral, eu ia falar também um pouquinho sobre os métodos, para não estar precisando falar do método de cada revisão especificamente, né, de cada trabalho especificamente. E o primeiro método que eu vou falar para vocês é sobre o método de revisão sistemática da literatura, né? Abordando principalmente quais são as utilidades e as limitações desse método. Então, eu trago aqui nessa imagenzinha
que eu até brinco que foi uma sorte minha, né? Que a gente tem o livro de mão da Cochrane sobre revisões sistemáticas, que foi publicado em 2019, um ano após eu iniciar meu doutorado. E a gente tem a declaração Prisma, que fala sobre o que deve ser reportado nas revisões sistemáticas e explica, né, por que isso deve ser reportado. E aqui, na verdade, com esses dois trabalhos, a gente consegue ter um entendimento profundo sobre o que é esse método de revisão sistemática. E, na verdade, esse método ele tem muitas qualidades, mas ele também tem as limitações dele. Uma qualidade é ele nos ajudar a identificar no conhecimento existente tudo aquilo que a gente acha relevante para responder uma questão de pesquisa. A limitação é que com a revisão sistemática a gente fica dependente do que existe. Então, vou utilizar um exemplo aqui da minha pesquisa. Eu não conseguiria falar sobre o efeito de atividades na natureza na depressão se não existisse pesquisas sobre atividade da natureza na depressão utilizando o método de revisão sistemática, pois eu não teria nada para revisar. Então essa é uma das limitações dela. Outra limitação é que se o que existir for pesquisa de qualidade ruim, eu vou finalizar com a conclusão que não é tão confiável, porque eu não tenho como eu tornar uma pesquisa que era ruim boa. Então, quais são as etapas, né, da revisão sistemática? E eu montei essa figurinha aqui explicando para uma cliente sobre como fazer uma revisão sistemática. Então, a gente pode iniciar uma revisão sistemática desenvolvendo a questão de pesquisa dessa revisão. A questão de pesquisa, ela está fortemente associada ao objetivo. Se você pegar o seu objetivo da pesquisa, e colocar ele em forma de pergunta, você tem uma questão de pesquisa. Então, aqui é uma etapa que não é que ela seja recomendada, assim, que vocês vão encontrar em algum texto falando sobre isso. Talvez encontre. Mas é algo que eu já percebi na minha prática, que é um elemento essencial. Que antes de realizar uma revisão sistemática, a gente precisa verificar a existência de revisões similares. Para você entender aonde essa revisão se encaixa no que já existe, né? No contexto do que já existe. Então, beleza. Digamos que você tenha a sua questão de pesquisa e você já sabe que não tem nenhuma revisão que responde à sua questão de pesquisa. Aí, a próxima etapa é elaborar o protocolo, né? O seu projeto de revisão sistemática. E boas práticas na condução e realização de revisão sistemática vão te recomendar que você registre esse protocolo de pesquisa. Então, o seu projeto, o que você pretende fazer com a sua revisão sistemática, ele deve ser registrado. Aí a gente tem uma base de dados chamada Prosper, que você pode registrar as revisões sistemáticas da área da saúde, mas a gente tem também o Open Science Framework, que você pode registrar qualquer tipo de revisão sistemática. Beleza, e o que vai ter que ter nesse protocolo, né, nesse projeto? Você tem que ter uma questão de pesquisa, os critérios de elegibilidade, que são os critérios para incluir os estudos na sua revisão. Você precisa ter uma estratégia de busca, que é como você vai encontrar esses estudos. Triagem e seleção. Triagem é um termozinho que a gente utiliza para avaliação de título e resumo, né? Que é aquela primeira seleção quando você encontra vários resultados na sua busca. E seleção é a análise no texto completo, daqueles textos que passarem pela avaliação de título e resumo. Aí vem a extração dos dados, que é como você vai selecionar, né, que informações você quer desses artigos e como você vai pegar essas informações. Aí, nessa fase de triagem, seleção e extração dos dados, é recomendado que uma pessoa faça independentemente ou que pelo menos outra pessoa, né, faça independentemente de você, ou que essa pessoa confira o trabalho que você fez. Porque ao longo desse processo de selecionar e de extrair informações, você pode cometer alguns erros, e tendo outra pessoa, ela pode identificar esses erros, e aí ser corrigido a tempo, né, de você estar escrevendo sua revisão. Uma fase presente em alguns tipos de revisão,
presente nas revisões que eu fiz, é a análise de risco de viés dos estudos primários, que são os estudos incluídos na revisão. No caso dessa revisão de estudos primários, né? Porque tem revisão de revisões agora também. E a síntese dos achados, que pode ser qualitativa ou pode ser quantitativa. E a forma de síntese mais popular, quantitativa, é a meta-análise. Outra fase da revisão sistemática da literatura é a análise de risco de viés e do reporte seletivo, de publicação, viés de publicação e reporte seletivo. Viés de publicação é assim, nem tudo que é feito, né, nem toda pesquisa que é feita, ela é publicada. Então, quais são as características da pesquisa publicada? A gente sabe que a pesquisa que identifica resultados estatisticamente significantes, ela tem uma tendência maior a ser publicada. Então, para que os resultados da revisão não sejam enviesados por esses estudos que encontraram essa diferença estatística, sempre que possível é importante incluir estudos que não foram publicados. E o reporte seletivo é o estudo que faz várias análises, analisou várias coisas. Por exemplo, analisou depressão, analisou ansiedade, analisou perda de peso, mas ela só teve o resultado assim significante, né, estatisticamente significante, para a perda de peso. Aí o estudo só reporta a perda de peso. Então aí tem um reporte seletivo da informação e a gente precisa ter cuidado com isso. Por fim, uma última fase que pode ser incluída é uma análise da confiança na evidência acumulada. Então a gente olha para aqueles estudos que foram incluídos, a gente olha para a nossa questão de pesquisa, a gente olha para a nossa análise, né, dos métodos daquele estudo e a gente começa a falar sobre a confiança que a gente tem naqueles achados. Então essas são as etapas principais de uma revisão sistemática. Nem toda revisão inclui essas etapas, especialmente as etapas em vermelhas. Alguns tipos de revisão não incluem elas. Mas acho que deu para ter um entendimento aí do que é uma revisão sistemática. E aí, essa tese, ela tem uma fundamentação sólida, né, nessa parte da revisão sistemática, mas ela também inclui um estudo observacional, que foi a aplicação de questionários online com adultos para avaliar a prática deles de atividade na natureza e os sintomas deles de depressão. E o que a gente tem, né, o que a gente consegue falar com esse tipo de estudo, que são os estudos observacionais? Os estudos observacionais transversais, que são os estudos que acontecem em apenas um momento no tempo, né? Os dados são coletados uma vez só com as pessoas, a gente consegue falar, por exemplo, sobre a prevalência da depressão. Se a gente suponha, né, que isso fosse possível, aplicássemos um questionário que pudesse nos dar o diagnóstico da depressão no indivíduo e todo mundo respondesse, a gente ia saber qual é a prevalência de depressão na população. Esse tipo de estudo ele também nos permite analisar associações, por exemplo, entre depressão e atividade da natureza, mas essas associações, com esse tipo de estudo, a gente não consegue dizer se uma coisa causou a outra, mas a gente consegue pensar em hipóteses, tudo bem? E o estudo observacional longitudinal, que é aquele onde há mais de uma coleta, a gente consegue analisar incidência. Por exemplo, se a gente acompanha a população ao longo do tempo, a gente pode ver quanto tempo leva, né, em média, para se ter um diagnóstico de depressão, a taxa de pessoas que apresentam um diagnóstico de depressão ao longo de tanto tempo. Então, essa é basicamente a utilidade de estudos observacionais. Aqui eu vou falar sobre algumas decisões tomadas ao longo dessa pesquisa. Uma das decisões principais é o foco dessa pesquisa em 3 tipos de atividade em contato com a natureza. Atividades em áreas florestadas, atividades de aventura e atividades com hortas. Esses 3 tipos de atividade eles foram selecionados porque grande parte, né, a grande maioria das pesquisas, trabalharam com um desses tipos de atividade. Então, existe sim outras atividades que avaliam outras atividades da natureza que testaram, né, se tinha algum efeito na depressão,
mas não foi possível, durante essa tese, trabalhar com todas. E então a gente selecionou essas 3 principais. Outra decisão foi o uso do PHQ-9 como instrumento para avaliar a depressão na nossa pesquisa, no nosso questionário online. E a gente utilizou ele porque ele, em termos de conteúdo, corresponde perfeitamente ao diagnóstico, perfeitamente não, né? Mas corresponde bastante ao diagnóstico do transtorno depressivo maior, que foi o diagnóstico que eu apresentei para vocês logo no comecinho lá. E talvez uma coisa também que pareça estranho para alguns, né? É que eu não falo, acredito que eu não falo sobre significância estatística em nenhum dos artigos incluídos na tese. Porque eu trabalho com a perspectiva de que se interpreta melhor os resultados quando a gente foca na estimativa. Por exemplo, quantas pessoas se recuperaram da depressão em um grupo e no outro, e no intervalo de confiança, né? Qual a certeza que a gente tem sobre isso na população? Então, isso e essa minha abordagem está em linha, né, com ideias recentes que vêm surgindo e críticas recentes que vêm surgindo, a interpretação ou foco na questão do valor do P, se é maior que 0,5, menor, estatisticamente significante ou não. E o que importa mais é a gente olhar a estimativa e o intervalo de confiança dela. E também, eu acredito que já finalizando essa parte, né, de decisões, eu não realizei nenhuma análise que passasse a ideia de causalidade com os dados transversais, porque o delineamento observacional não permite essa inferência causal, então eu não queria utilizar uma análise que parecesse que existia alguma como forma de provar alguma causalidade sem existir. E essa análise é popularmente conhecida como análise de mediação, né? Que muitas pessoas realizam com estudos transversais, mas que na verdade é o questionável a ser feito. Então eu utilizei análises que realmente permitissem a gente interpretar os resultados da melhor forma. Lembrando, né, que a gente vai falar sobre 7 capítulos. A tese ela tem 7 capítulos e eu vou falar sobre 7 capítulos. Então agora eu vou para o segundo capítulo e vocês vão ver que agora vai fluir bem mais rápido. Então, o segundo capítulo dessa tese, ela é um artigo, né? O primeiro artigo da tese, que é sobre terapia na floresta, é uma revisão sistemática sobre terapia na floresta, que a gente publicou no periódico Urban Forest, Urban Green. Então, o que a gente definiu como terapia na floresta para essa pesquisa? A terapia na floresta abrange o envolvimento em uma combinação de atividades na floresta para melhorar a saúde ou o bem-estar de uma pessoa. O delineamento foi uma revisão de revisões, então a gente reuniu as revisões que existiam, revisões sistemáticas que existiam sobre o assunto, e pegamos os estudos primários que foram incluídos por essas revisões, os estudos de intervenção incluídos nessas revisões, e extraímos diretamente desses estudos os dados para a gente analisar se tinha efeito ou não na depressão. Então é o que a gente chama de uma revisão de revisões e a meta-análise foi de dados primários. O que a gente encontrou? Encontramos 13 estudos da Coreia do Sul, eram todos da Coreia do Sul, e apenas um desses estudos era com crianças. Como resultado principal, a gente viu que, em comparação com o cuidado usual, a gente associar a atividade terapêutica na floresta produz uma redução, né, uma melhora nos sintomas depressivos. E esses resultados eles são de ensaios clínicos randomizados. Mas também observamos resultados similares nos estudos não randomizados. Também observamos uma maior probabilidade de remissão, que é você se recuperar da depressão, e de resposta ao tratamento, que a gente operacionalizou com uma redução de pelo menos 50% nos sintomas. Também observamos que fazer atividade na floresta parece ser superior a fazer atividades em um ambiente hospitalar, superior em termos de redução da depressão, e que houve uma aderência similar à atividades terapêuticas na floresta e à continuação do cuidado usual.
Apenas um evento adverso foi identificado, né, nesses estudos, que foi o relato de uma picada de mosquito. Então, como conclusão, a gente tem que, comparada a algumas alternativas, a terapia na floresta parece ser mais efetiva para a redução de sintomas depressivos de adultos. Aí eu já chego no capítulo 3, que é o segundo artigo da tese, que é sobre intervenções de aventura na natureza. Também uma revisão sistemática. Como a gente operacionalizou, né, a atividade de aventura na natureza? A gente operacionalizou como intervenções de aventura na natureza, como atividades que consistem na promoção de uma ou mais atividades de aventura em um ambiente natural. Aí tem como exemplos, né, o surf e o montanhismo, deixa eu ver, escalada. Então a gente tem uma diversidade, né, de atividades de aventura, como fazer trilhas de bike, fazer trilhas de moto, fazer trilhas andando, acampar, tirolesa. E a gente foi analisar as pesquisas que tinham, né, avaliando o efeito dessa atividade na depressão. Mesma coisa, revisão sistemática com meta-análise. E quais foram os resultados principais? A gente encontrou 42 estudos sobre atividades de aventura na natureza, avaliando o efeito na depressão, que deu um total de 2.689 participantes. A gente observou muita variabilidade, né, nos resultados. Por exemplo, teve estudo que encontrou uma redução de 64% na média, né, do sintoma do grupo. E também teve estudo que observou um aumento nos sintomas de depressão do grupo que participou de atividade de aventura. A aderência a essas atividades é variável. Tem algumas atividades que as pessoas saíam da pesquisa, talvez porque não gostassem da atividade. E tem atividades que a maioria das pessoas permaneceram até o final. E diferente lá da atividade na floresta, que o único evento adverso foi uma picada de mosquito, aqui nas atividades de aventura a gente teve vários eventos adversos sérios, incluindo um estudo que foi feito com idosos, que o cara testou esqui, a equipe de pesquisa testou atividade de esqui com idosos, e diversos idosos tiveram problemas de queda, e alguns, inclusive, durante essas quedas, fraturaram a perna. Então, o que a gente observou também foram resultados positivos e consistentes para atividades em áreas montanhosas e surf, como caminhar em uma área montanhosa, escalada e surf, com adultos especificamente. Com crianças, os resultados foram mais variáveis. Nada assim tão convincente. O que a gente concluiu? Atividades em áreas montanhosas e surf, associadas ao cuidado usual, podem auxiliar na melhora de sintomas depressivos. Contudo, mais pesquisas são necessárias. E a gente também percebeu, né, devido ao elevado número de eventos adversos, que que precisa ser cauteloso quanto ao risco-benefício, né, da utilização desse tipo de atividade. Porque elas são atividades que normalmente envolvem um risco, ainda que esse risco seja controlado. Aí já chegamos no terceiro artigo da tese, terceiro artigo publicado, que foi publicado no Journal of Environmental Psychology e consiste em uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados sobre intervenções hortícolas. Então, como a gente operacionalizou intervenções hortícolas? A gente entendeu isso como qualquer atividade hortícola, né, com hortas, plantar, regar, colher, atividades para obter o benefício à saúde, facilitada por um terapeuta hortícola, né, um especialista no assunto, ou outro profissional treinado para conduzir essa atividade. Só para reforçar, né, foi mais uma revisão sistemática com meta-análise. E quais foram os principais resultados? A gente encontrou 20 ensaios clínicos randomizados, com 998 participantes no total, todos adultos. E percebemos que associar intervenções, né,
com hortas ao cuidado usual reduz sintomas depressivos mais do que o cuidado usual isoladamente. Percebemos um abandono, né? Ou seja, uma aderência, né? uma medida ali de aderência à intervenção. Um abandono que variou de 0 a 40%, então teve atividade com hortas que todo mundo foi até o final, ninguém desistiu da pesquisa, e teve atividades onde muita gente desistiu. E o único evento adverso que foi reportado foi a fadiga, e por um único estudo, que a pessoa se sentiu cansada, né? A pessoa se sentiu cansada depois de fazer as atividades com hortas. A gente conclui com isso que algumas intervenções com hortas são estratégias complementares, efetivas e seguras para a melhora de sintomas depressivos, e que há uma carência de ensaios clínicos randomizados analisando como o efeito dessas intervenções varia, considerando características dos participantes e das intervenções. Por que eu digo isso para vocês? A gente teve 20 ensaios clínicos randomizados. Quase todos mostraram um benefício da utilização de intervenções com hortas. Contudo, nenhum desses estudos ele avaliou se esses benefícios eles variavam a depender da idade dos participantes, a depender do tipo de atividade. Então, é algo que a gente ainda não sabe. Para que grupo específico as atividades são boas, né? Que tipo de atividade é melhor que a outra? Se tem, né, uma atividade melhor que a outra, tempo, duração, frequência. Então, são coisas que a gente ainda precisa fazer pesquisa para entender. A quarta e última revisão sistemática dessa tese, ela foi submetida para o periódico People in Nature e está sendo avaliado, está under review, né? Sendo avaliado pelos revisores da revista. E ela também é sobre atividade com hortas, só que ela não inclui apenas ensaios clínicos randomizados. Ela inclui estudos que não foram randomizados, apesar de ter grupos. Por exemplo, participantes que gostariam de fazer atividades com hortas escolheram fazer, foram para o grupo hortas. E os participantes que não quiseram fazer continuaram o tratamento usual. Então, o processo de decisão para que grupo iria não foi aleatório. E nós incluímos também estudos que não tinham grupo, ou seja, avaliaram os sintomas depressivos antes de fazer a atividade e avaliaram depois, para ver o que aconteceu. A operacionalização foi a mesma, né, para essa revisão do que a outra. Qualquer atividade com hortas que visa um benefício para a saúde, facilitada por um especialista em atividade com hortas ou por um profissional treinado. E quais são os resultados dessa intervenção, né, dessa revisão? Nessa aí a gente encontrou 30 estudos controlados, porém não randomizados, né? E englobando um total de 1.063 participantes, 32 estudos não controlados, com 517 participantes, e os resultados dessa revisão suportam, né, apoiam fortemente os resultados com ensaios clínicos randomizados, o que traz uma evidência adicional, né, ao que a gente já tinha observado no estudo anterior. A gente percebe uma boa aderência às intervenções, nenhum evento adverso foi reportado, e se a gente somar ali 30 por 32, em 62 estudos, ninguém reportou nenhum evento adverso. A gente conseguiu analisar estimativas de estudos publicados e de estudos não publicados nessa revisão, e a gente não observou qualquer evidência de que os estudos publicados tendem a apresentar melhores resultados que os não publicados. Só que evidências, e isso é uma coisa que se repete ao longo de todas as revisões, né? Evidências para crianças foi bastante limitada, e a gente também, assim como foram evidências relacionadas às características dos participantes que influenciam no benefício da intervenção. A gente conclui que essa revisão reforça o argumento que algumas intervenções com hortas são efetivas e seguras como estratégia complementar para a redução de sintomas depressivos. Agora, o quinto artigo, né, dessa tese, e o único com seres humanos, né, o único empírico, é um estudo transversal, observacional. Deixa eu ver se eu falo um pouquinho do alinhamento aqui. Esse estudo ele foi submetido, está sob revisão no periódico Journal of Affective Disorders.
Nessa pesquisa a gente avalia atividades recreativas na natureza. Então a gente tem lá, né, ao longo da tese, avaliado atividade na floresta, atividade de aventura e atividade com hortas. Nesse estudo a gente inclui perguntas sobre esses três tipos de atividade e também inclui uma pergunta sobre atividades na natureza, atividades recreativas na natureza no geral. A gente definiu essas atividades recreativas na natureza como atividades em contato com a natureza que a pessoa escolhe realizar durante o tempo livre. Então, eu já comentei lá no comecinho para vocês sobre como é a questão do estudo observacional, né? E esse estudo ele foi um estudo com delineamento transversal. A gente coletou dados sobre essas pessoas em apenas um momento, né, no tempo. Os dados que a gente analisa aqui são referentes a essa coleta, né, que ocorreu em um momento no tempo só. Então, o que a gente consegue ver aqui são algumas associações e a gente faz hipóteses sobre essas associações. A gente não consegue provar que uma coisa causa outra, que o contato com a natureza reduz a depressão ou vice-versa. Então, quem foram os participantes dessa pesquisa? Todos foram adultos, capazes de responder ao questionário online, porque eles tinham que clicar no link e lá responder o questionário. E lá nos Estados Unidos, né, que foi a pesquisa aconteceu nos Estados Unidos, Espanha e Brasil, lá nos Estados Unidos a gente limitou a estudantes da Universidade da Carolina do Norte, porque lá a gente conseguiu uma amostra aleatória de milhares de e-mails de estudantes da universidade. Então foi possível a gente fazer um processo de amostragem mais probabilístico, mais seguro, mais representativo lá nos Estados Unidos. Cá na Espanha a gente não teve na Espanha e no Brasil a gente não teve essa condição. Então, como é que foi esse questionário? A gente tinha questões para avaliar atividades recreativas na natureza, desenvolvidas com muito cuidado. A gente teve o PHQ-9 para avaliar os sintomas depressivos. A gente teve dados sociodemográficos também, coleta de dados sociodemográficos, né, para caracterizar os participantes como gênero e idade. E como foi a análise, né, desses dados? A gente analisou diferenças em sintomas de acordo com a prática de atividades recreativas em contato com a natureza. A gente fez análises tanto na métrica original, né, das variáveis, como análise dicotomizando essas variáveis, para permitir que a gente pudesse interpretar melhor os resultados. E a gente também fez análise de sensibilidade, que são análises assim, se a gente tivesse dicotomizado de forma diferente, né, se a gente tivesse pensado de forma diferente, os resultados seriam similares ou mudariam bastante? Quais foram os principais resultados? Tivemos no total 1.492 participantes com respostas válidas e percebemos que o envolvimento em atividades recreativas na natureza ele foi associado a uma menor prevalência de sintomas depressivos. Quando a gente olha todos os participantes, aqueles que praticam mais atividade na natureza, né, com maior frequência, tendem a ter menos sintomas ou uma menor prevalência de sintomas depressivos. Esses resultados foram consistentes nos 3 países e também para os tipos de atividade que a gente avaliou. Atividade na floresta, atividade de aventura e atividades com hortas, jardinagem. Conclusão. A hipótese, né, que a gente consegue gerar observando essas associações. Atividades recreativas na natureza podem melhorar os 9 critérios de sintomas do transtorno depressivo maior. Já que a gente acredita que esse é o caso, profissionais de diferentes países podem considerar, recomendar ou promover a participação em atividades recreativas na natureza para avaliar, para aliviar os sintomas depressivos de seus clientes. Sétimo e último capítulo da tese. Aqui a gente vai estar conversando e tentando interpretar melhor, né, esses resultados. As implicações sociais, implicações científicas, as limitações do trabalho. Então, como eu disse para vocês, esse foi o primeiro e único esforço, né, essa tese, foi o primeiro e único esforço para sistematicamente sintetizar evidências
sobre o efeito de intervenções na natureza na depressão. Nós confirmamos que algumas intervenções na natureza podem auxiliar na redução de sintomas depressivos. E percebemos que há uma carência de evidências quanto a crianças e adolescentes. E quando a gente começa a pensar, né, quais atividades são melhores, a gente sempre vai pensar dessa forma. Então, eu acho que essa revisão ela traz algumas informações interessantes sobre isso, de quais atividades são melhores. A gente percebe que para atividades com hortas, temos mais estudos randomizados controlados, temos evidências consistentes e tem quase nenhum relato de evento adverso, tem uma aderência boa a essas atividades. Então eu diria que, em termos de evidência científica, a atividade com hortas ela é a que se destaca como uma atividade segura e que pode ter benefícios a nível de grupo na redução de sintomas depressivos. As atividades de aventura, atividades em área montanhosa e o surf, elas mostram potencial, mas a pouca quantidade de pesquisa e a qualidade, né, aspectos metodológicos dessas pesquisas, deixam ainda em dúvida esse efeito, né, da atividade de aventura, e tem a questão do risco, né? Será que vale o benefício você promover uma atividade como o surf, né? Qual é o risco que as pessoas têm de se machucar durante a prática do surf e qual vai ser o benefício desse surf na depressão? É algo que ainda merece mais pesquisa. E eu expando isso para as atividades de aventura no geral, e algumas a gente entende até que devem ser evitadas. Por exemplo, o estudo que analisou o esqui com idosos deixa a gente bastante preocupado, né? Porque um grupo que tem essa fragilidade, esse risco maior de ter uma queda e ter uma fratura, e as pessoas fazerem uma pesquisa com um número elevado de idosos, terem várias fraturas durante essa pesquisa, é algo preocupante. Já atividades na floresta parecem ser seguras também, como as atividades com hortas. Tem a questão do mosquito, que é um probleminha, né? Mas a gente também não tem tanto estudo randomizado controlado falando sobre essa combinação de atividades na floresta e como melhora a depressão. Mas o que tem sugere que sim, há um benefício. Então, o que a gente precisa saber, né? Qual é o futuro disso aí? Eu acredito que a gente tem evidências convincentes de que há diversos tipos de atividades que podem melhorar os sintomas depressivos, mas a gente precisa entender quais são as características dessas atividades que melhoram, né? Se tem características específicas, se ela precisa durar um pouco mais, se ela precisa ser mais frequente, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e para quem, né? Quem são as pessoas que se beneficiam dessa atividade? E a gente só vai descobrir isso com mais pesquisa científica. Sobre a questão de quais sintomas melhoram, né? O nosso estudo com os seres humanos, ele traz uma hipótese sobre isso. E o que a gente observou? Que pessoas que praticam atividade física tendem a ter uma menor prevalência dos 9 critérios de sintomas lá do transtorno depressivo maior. Então, se a gente pode falar alguma coisa sobre sintomas, eu diria que a gente pode falar que provavelmente esses 9 critérios melhoram com a prática de atividade na natureza. Só que, como é um estudo de associações, é só uma hipótese que vai precisar ser testada por estudos futuros. Como implicações sociais, esses resultados eles podem tanto influenciar o trabalho de profissionais de educação física, como psicólogos, né? Por exemplo, profissional de educação física que queira promover atividade na natureza, tanto para prevenir quanto com a forma de tratamento para sintomas da depressão, e o psicólogo, o psiquiatra que queira recomendar ao seu cliente que faça as atividades em contato com a natureza. As implicações científicas eu falei, né, da necessidade de novas pesquisas, e também como implicação social, já que as atividades de natureza ela tem esse potencial, né, que a natureza é importante não só para a depressão, mas para outros benefícios à saúde, para a atividade de educação ambiental, a gente precisa de natureza para poder fazer esse contato com a natureza acontecer. Então a gente precisa de estratégias de conservação, a gente precisa conservar
a natureza que a gente tem para o nosso próprio benefício, né? Dos diversos benefícios que a gente sabe que tem, né, em questões climáticas, em questões de recursos naturais, mas também de a gente poder utilizar desses ambientes para melhorar a saúde da gente. Aqui é um cronograma, né, dos próximos passos. Então, o que eu pretendo fazer é em março, ainda esse mês, os ajustes com base na avaliação dos membros da banca, os ajustes na tese. E, se for possível, ainda em março, agora, entregar a tese para o programa. Se não for possível, início de abril. Aí eu pedi, né, aos meus supervisores que deixassem uma opinião aqui para vocês sobre como foi essa parte de me orientar. Aí a Silvia disse assim: foi um prazer supervisionar a tese do Cláudio. É um investigador muito capaz, atento aos detalhes e, sem dúvida, traz um grande valor para a comunidade científica. Ele pode estar orgulhoso do que alcançou até o momento. E o Lincoln ele falou assim: eu posso dizer com certeza que você é um dos mais apaixonados, habilidosos e criativos pesquisadores que eu trabalhei. Então, para finalizar, eu agradeço a todos vocês pela atenção e vai ser com prazer que eu vou responder, com satisfação, com muito carinho, que eu vou responder a vocês agora nas inquietações da banca.